Aliança é um termo muito comum para a gente estar ouvindo, aliança, 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 aliança. Então a gente já tem mais ou menos subentendido o que é isso, né? Muito nos casamentos a gente vê a aliança. No dia que eu me casei, então a minha mulher sabia que tudo que eu tinha já passava a pertencer a ela. Não era muita coisa, mas o que tinha, ela sabia que ela tinha parte. Como também o que ela tinha, eu também já era dono daquilo que era só dela. Então a aliança, acordo, pacto, a gente vê que isso vem lá desde o começo da Bíblia. Eu anotei aqui alguns aliança é um termo que deriva do verbo aliar e que por conseguinte faz menção à ação de aliar duas ou mais pessoas, organizações ou nações. São essas definições. Aliança, em hebraico, berit, em grego, diateque, no sentido bíblico refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Nós vamos olhar na Bíblia que muitos pactos aconteceram, muitos. Nós vamos, pelo menos 8 tipos de pactos aconteceram, que nós presenciamos na Bíblia. Desde o Éden, o pacto, a aliança lá do Éden, a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Abrão, a aliança mosaica, a aliança com Israel, a aliança com Davi e a nova aliança, o novo pacto. Amém? Então não ficamos apenas na antiga aliança, nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia, eu sou a nova aliança. É o Senhor. Paulo diz: esta é a nova aliança no meu pacto. Como eu aprendi, eu vos ensinei. Então é isso que Paulo diz. Aleluia. Para que essa aliança aconteça, para que ela exista, nós primeiro precisamos entender algumas coisas. Para essa aliança deve existir as condições para que ela aconteça. Me referindo agora à aliança com Deus. Não apenas a aliança do homem, os acordos, os pactos, os contratos, mas agora essa aliança com Deus. E para que a aliança com Deus exista, primeira coisa, nós precisamos querer. Deus não vai fazer aliança com quem não quer. Mas Deus tudo pode. A gente sabe que Deus tudo pode, mas Ele não faz aliança com quem não quer. Porque isso é contra o seu caráter, é contra os seus atributos. Seria muito bom se Deus tivesse feito máquinas em vez de homens, mas não, Deus fez homens com coração. Deus nos fez com sensibilidade, mas também com alma, com pensamento para decidir. Quando nós encontramos Jesus fazendo seus milagres, nós vamos ver que Ele sempre pergunta. Engraçado que Ele pergunta para o paralítico: o que queres que eu te faça? Ele não sabe que o homem é paralítico, o homem quer o quê? Quer ouvir? Não, quer andar. Mas Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu ande. Pergunta para o céu: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Interessante que Ele sempre vai perguntar por quê? Porque nós partimos dessa primícia de que Deus quer fazer aliança conosco, mas precisamos querer. Aleluia. A palavra crer, pisteu, convicção de que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança. Por isso nós vamos ver no versículo 6 que Abraão creu no Senhor. Em Gênesis 15, Abraão creu no Senhor e por isso
e isso lhe foi imputado para a justiça. Aleluia. Abraão creu. Desculpe eu estar falando Abraão, nesse tempo ele não era Abrão ainda, tá? Ele não era Abrão, depois do pacto é que ele passou a ser Abraão. Mas é porque a gente acaba se acostumando e daí fica, às vezes a gente acaba errando. Força de expressão, mas se eu falar algumas vezes Abraão, não se preocupe não, que é Abrão mesmo, tá certo? Então, queridos, precisa disso, precisa crer, precisa querer. Abraão cria e queria. Um amenzinho aí? Em João 3,16 nós vamos encontrar: para todo aquele que nele crer. A salvação é essa aí, para todo aquele que nele crê. Em Marcos 9:23 vai dizer que tudo é possível ao que crê. Então partimos dessa primícia que é necessário o quê? Crer. Essa é condição para que a aliança exista. A segunda coisa que nós aprendemos em relação à aliança é que deve existir uma preparação. Tem que ter uma preparação. A aliança é uma celebração. Alô? Amém? É uma celebração. Vamos tirar, quando existe um casamento, normalmente tem o quê? Tem uma celebração. Não é isso? Celebra perante as leis civis, celebra perante o Senhor, diante dos irmãos. Então a preparação da aliança, ela requer isso. Mas nós precisamos entender uma coisa, que para essa preparação, nós precisamos estar resolvidos. O que significa isso? Lá no versículo 2 do texto que nós lemos, de Gênesis 15, respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então havia uma promessa, mas o menino ainda não tinha nascido. E nesse momento, Abrão não está resolvido diante disso. Vai ser meu filho? Eu já sou velho. Ou é o menino que nasceu na minha casa, o Damasceno Eliezer? Quem vai ser? Então ele não está resolvido. Ele pergunta a Deus. Algumas pessoas dizem assim, mas a gente não tem que perguntar a Deus. Às vezes a gente, olha, cuidado. Deus sabe todas as coisas. Mas, queridos, Deus é nosso Pai. Devemos manter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E se eu perco essa capacidade de conversar com Ele e saber o que Ele quer, e para saber eu tenho que perguntar. Alô? Vocês, uma boa parte aqui são pais, todos são filhos, não tem alguns filhos, não, todos são filhos. E é comum chegar para o pai e fazer pergunta, coisas que nós queremos saber. Amém? Deus se entristece quando a pergunta ela é uma desconfiança. Ela é uma desconfiança, não apenas um questionamento de algo que se queira saber. Imagine, por exemplo, uma pessoa está com uma pasta e desapareceu um celular. Aí você diz assim, o que é que tem dentro da pasta? Aí a pessoa diz o que é que tem. Aí a pessoa, não tem um celular não? Essa pergunta não é para saber se tem um celular, é uma desconfiança. Esse tipo de pergunta para Deus, isso aborrece. Porque em Deus temos que ter confiança. Amém? Então, Abraão, nesse momento, ele estava ainda resolvendo essa situação. Mas quando entra esse diálogo, para que essa aliança aconteça, sabe o que acontece com a gente? Acende a nossa esperança.
Saiu 2 améns e meio só. Acende a nossa esperança, reacende. Os propósitos começam a se mexer dentro de nós. Amém?